já iniciando a primeira sequência de apresentações, eu convido a especialista Nádia Mack, ela é especialista em regulação, trabalha na SRE, ANEEL, que vai apresentar os resultados obtidos com a aplicação das metodologias do terceiro ciclo de revisões tarifárias da ANPLA e a proposta dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC da concessionária para o período de 2015 a 2019. Nádia. Primeiramente, como a ANEEL atua na definição do preço de energia elétrica? Bem, a agência ela realiza de forma ordinária 2 processos, que é o processo de reajuste tarifário e o processo de revisão tarifária. No ano agora de 2014, a gente está realizando o processo de revisão tarifária, que no caso da ANPLA ocorre a cada 5 anos. A segunda revisão tarifária ocorreu no ano de 2009 e agora é a terceira revisão tarifária da concessionária. Nos anos em que não há revisão tarifária, ocorre o processo de reajuste tarifário. O que diferencia basicamente o processo de reajuste tarifário de um processo de revisão tarifário é que no processo de revisão é definido basicamente os custos da distribuidora. Nos reajustes, eles são definidos na revisão e nos reajustes tais custos eles são somente atualizados por IGPM, deduzidos de um componente de produtividade que também são definidos no momento de revisão tarifária. Extraordinariamente, também pode acontecer um outro momento de cálculo tarifário, como ocorreu em janeiro do ano passado, uma revisão tarifária extraordinária de todas as distribuidoras de energia elétrica do país. A tarifa de energia elétrica ela deve cobrir todos os custos de geração, transmissão, distribuição de energia e os encargos setoriais. A receita de uma distribuidora ela é dividida em 2 parcelas principais. O contrato de concessão as denomina de parcela A e parcela B. A parcela A é formada pelos custos que não são ligados diretamente ao negócio da distribuidora, como compra de energia, pagar por essa transmissão e os encargos setoriais, que fazem parte da política de governo para o setor elétrico. A parcela B, por sua vez, essa sim está ligada diretamente ao negócio da distribuidora. Agora, em março de 2014, as tarifas da terceira revisão tarifária da ANPLA entrarão em vigor. A proposta de revisão tarifária que estamos apresentando é de uma redução média de menos 1,31%, e a ideia agora é explicar o porquê dessa revisão desse valor. Bem, os encargos setoriais pagos pela ANPLA são basicamente CDE, Proinfa, taxa de fiscalização, PID, SSER e ONS. Estes encargos são definidos por lei, têm destinação específica e resultam de políticas governamentais para o setor elétrico. A ANEEL ela não tem nenhuma competência legal para criar ou extinguir estes encargos. Vale lembrar também que os encargos não representam adicional de receita para as concessionárias, que simplesmente recolhem e repassam esses recursos e repassam para os gestores dos recursos. A parcela B, por sua vez, são os custos operacionais, a remuneração do investimento e a depreciação. E é nessa parcela que a revisão tarifária se concentra. Os custos operacionais são os custos de operação e manutenção, são os custos do dia a dia da distribuidora, como leitura, faturamento, poda de árvores. A remuneração, que é a remuneração do capital investido. E, por fim, a cota de depreciação, que é a cobertura para a reposição dos ativos já depreciados da concessionária. Como cada item vai compor o índice médio da tarifa paga pelo consumidor? Bem, se a gente fosse analisar uma conta de energia elétrica que custasse, por exemplo, R$ 100, R$ 38,20 seriam devidos ao custo de energia, R$ 4,40 seria o equivalente para cobrir os custos de transmissão, e os encargos setoriais, cerca de R$ 1,60. Os tributos, que é o ICMS, PIS e COFINS, cuja competência do ICMS para a definição é do governo estadual e do PIS e COFINS é do governo federal, corresponderiam a R$ 26,40. Esses 2 tributos não fazem parte da tarifa que a ANEEL calcula,
Quem define as alíquotas de cada imposto é o governo estadual e federal. E, basicamente, é cobrado dos consumidores finais e é repassado para o governo esses valores. E, por fim, a parcela da distribuidora representa R$ 29,30, e é aqui que vai se concentrar o processo de revisão tarifária. Então, todas as metodologias de incentivo à eficiência e ganhos de produtividade são focados principalmente nessa parcela. Bem, então, essa proposta que a gente está colocando agora em audiência pública de uma redução de menos 31%, como que ela é composta? Qual o impacto de cada item na revisão tarifária? Como a gente pode perceber ali, a parte de encargos setoriais ela é praticamente neutra, ela não vai contribuir nem para o aumento, nem para a diminuição da tarifa. O impacto é de menos 0,03%. A transmissão também é praticamente neutra, correspondendo a menos 0,58%. Já a parcela de geração de energia elétrica é a que mais contribui para o aumento da tarifa, que corresponde a 4,5%. E isso se dá principalmente pelo aumento do custo de CCAR de energia nova. Os custos de distribuição, por sua vez, contribuem com menos 9,56%. E nesse ponto que a revisão tarifária causa uma redução. E esses custos, como a gente já viu, os custos... Como a gente já viu há pouco, são os custos operacionais, né, a remuneração e a depreciação dos investimentos feitos pela empresa. No caso dos custos operacionais, a ANEEL, no processo de revisão tarifária, ela define um ganho de produtividade que é revertido agora no momento da revisão tarifária. Na remuneração dos ativos, a taxa de remuneração também ela é revisada neste momento e do segundo ciclo para o terceiro ciclo de revisão tarifárias, houve um decréscimo. Por isso que ela está contribuindo para a diminuição da tarifa. E, por fim, a depreciação, essa taxa também foi revista, então o consumidor vai pagar pela recomposição dos ativos em um prazo mais longo. E isso também está contribuindo para a redução das tarifas. E os componentes financeiros, por fim, que são os ajustes que a gente faz com relação aos custos da parcela dos últimos 12 meses, está contribuindo com 4,36%. A junção de todos esses efeitos combinados totaliza o efeito médio de menos 31% ao consumidor final. Bem, o impacto da revisão tarifária ela não é igual para todo mundo. Vai depender do grupo, do subgrupo e da classe de cada consumidor. Por que acontece isso? Bem, o efeito ele depende da estrutura vertical dos custos da empresa, que, grosso modo, é a forma como a parcela B é rateada por todos os consumidores de cada nível de tensão. Temos uma estrutura tarifária que vai refletir como essa receita é dividida para cada nível de tensão e para cada tipo de consumidor. A cada revisão tarifária é calculado o custo de expansão em cada nível de tensão. Cada consumidor deve pagar o correspondente ao custo que ele impõe à rede. Ao atualizar essas medições, o que se observou é que o consumidor em alta tensão deve pagar a mais do que ele vinha pagando, e o consumidor de baixa tensão, por sua vez, abaixo do que ele está pagando. A gente pode ver ali que, no caso B1 residencial, ele vai ter um decréscimo de tarifa de menos 6,51%, enquanto que o de alta tensão vai ter um efeito médio de 7,72%. Nesse próximo slide aqui, temos a evolução das tarifas de B1 residencial ao longo do tempo. E o que a gente pode observar é que, de 2013 para 2014, nós vamos ter um decréscimo, né, no caso da tarifa do B1 residencial, um decréscimo de cerca de menos 6,51%. Agora, o segundo ponto da audiência pública é sobre os indicadores de continuidade até 2019, que são os indicadores de qualidade. Bem, o que é a qualidade do ponto de vista, o que é a qualidade do fornecimento de energia elétrica do ponto de vista do consumidor? É basicamente a constância do fornecimento de energia
e se houver interrupções desse fornecimento, causado por manutenções programadas, causadas por fenômenos meteorológicos, enfim, essas interrupções, quando ocorrem, devem durar o menor tempo possível e não ocorrer com frequência. Os dois principais indicadores de continuidade que a ANEEL criou são o DEC e o FEC. O DEC, ele vai medir quanto tempo, em média, cada consumidor da área de concessão da Ampla ficou com o serviço interrompido. E o FEC, por sua vez, vai medir a frequência, ou seja, quantas vezes, em média, o consumidor ficou sem o serviço de energia elétrica. A partir desses indicadores de qualidade de energia elétrica médios, são definidos os indicadores individuais. O que são esses indicadores individuais? Esses indicadores se referem a cada unidade consumidora. Temos o DIC, que é a duração individual, e o FIC, que é a frequência individual de interrupção do serviço. E há outros indicadores, que é a duração máxima e as durações em dias críticos. Esses indicadores eles têm que constar na fatura de energia elétrica, tanto os limites quanto as apurações, e sempre que o realizado ficar acima do limite definido pela ANEEL, o consumidor ele tem uma compensação na própria conta de energia. Como são estabelecidos esses limites? Bem, existe uma metodologia de comparação do desempenho dos conjuntos semelhantes de todas as distribuidoras do país. Os conjuntos semelhantes eles devem apresentar desempenhos equivalentes em termos de continuidade. E, finalmente, aqui a gente tem um gráfico que tem as apurações do realizado do DEC da Ampla ao longo dos anos, representado pelas barras. E as linhas são os limites definidos pela ANEEL. Então, aqui a gente vê que de 2006 a 2008 houve uma melhora. Nos anos de 2009 a 2010 tem uma piora. E nos anos de 2011 e 2012 a gente tem uma melhora, mas ainda fica acima dos limites definidos pela agência. Então, até 2019, a ANEEL aqui está propondo uma diminuição desses limites, chegando a cerca de 10 horas para o ano de 2019. Com relação ao FEC, que é um indicador que mede a frequência dessas interrupções, o comportamento é similar ao DEC. Até o final do ciclo, está sendo proposto uma diminuição dessa frequência de interrupções, sendo o limite para 2019 um número de cerca de 7 interrupções por ano. Bem, aqui a gente tem um ranking da continuidade do serviço. Esse ranking é de 2012, que é o mais atual. O próximo vai ficar pronto em abril do ano que vem, com os dados de 2013. E esse ranking mede a qualidade do serviço prestado. Esse ranking mede como a empresa está com relação aos limites definidos. A Ampla, nesse ranking aqui, com 35 empresas, ela está no 25º lugar. E esse ranking aqui são as empresas que têm um mercado maior que 1 terawatt-hora. E temos aqui, a título de curiosidades, a quantidade de compensações pagas nos anos de 2010, 2011 e 2012. E, por fim, aqui a gente tem algumas datas importantes. A data limite para as contribuições é até amanhã, dia 31 de janeiro. E a data de vigência das novas tarifas com as contribuições que a gente escolher aqui dessa audiência pública. A vigência da nova tarifa será a partir de 15 de março de 2014. Então, esses foram os principais números da proposta de revisão tarifária. Para informações adicionais acerca das metodologias do terceiro ciclo de revisão da Ampla, ou mesmo dos números dessa proposta, hoje aqui apresentada, os senhores podem encontrar na página da ANEEL. Muito obrigada.